Meus amados irmãos e meus amigos, o nosso abraço especial hoje, no Dia do Pastor. E quando é Dia do Pastor, é Dia das Ovelhas, porque o pastor se alegra com as suas ovelhas. Então, cada ovelha que está nos assistindo aqui receba o abraço pastoral na alegria do Espírito Santo. Mas estamos aqui para falar não sobre a figura humana do pastor. O nosso culto hoje será sobre Jesus, o bom pastor, e certamente que todos nós devemos imitá-lo como pastor, como ovelha, também imitar a figura maravilhosa de Jesus Cristo. O nosso abraço a todos, esperamos que esse culto seja uma verdadeira bênção para você, para a sua família, para a igreja ou para as igrejas aqui presentes, representadas através deste culto. O nosso abraço, e nós vamos ler um texto da Palavra de Deus, que está em João capítulo 11, é o texto que fala sobre Jesus, o bom pastor. E diz assim: em verdade vos digo, palavras do Senhor Jesus. O que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas elas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes pôs esta parábola, mas ele não compreendera o sentido daquilo que eles falavam. Jesus, porém, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. É este o espírito que Jesus transmite para nós acerca da relação entre pastor e ovelhas. E nós vamos orar ao Senhor porque Jesus, ele sim, é o nosso pastor, é o meu pastor, o pastor de vocês. E nós vamos então agradecer a Deus por este momento de culto, por esta oportunidade. Feche seus olhos, você com toda a sua família, e vamos falar com o nosso Deus, o pastor das nossas almas. Ó Deus e Pai, somos agradecidos, porque nos tornamos, pela Tua graça, pelo Teu amor, ovelhas para seguir os passos de Jesus Cristo. Somos felizes porque temos um pastor que supre as nossas necessidades, nos abençoa, nos acompanha, nos favorece, abençoando não apenas a nós individualmente, mas toda a nossa casa, toda a nossa família. Pedimos a Tua bênção para que este culto se transforme em motivo de edificação para todos os que assistem a este momento espiritual. Fica conosco, perdoa as nossas faltas, derrama a Tua bênção sobre nós, porque nós te oramos com o coração transbordando de alegria, de gratidão e de segurança, pois que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Teremos agora um momento musical. Boa noite, amada igreja. Saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Neste momento, quero convidar a todos a, juntamente conosco, cantar hinos de louvores ao Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória. Lembrando que hoje é uma data especial, onde se comemora o Dia do Pastor, né? E por esse motivo, vamos cantar louvores
voltado a esse tema, né? Logicamente, voltado ao nosso pastor Jesus Cristo, que é o mestre dos mestres, né? E, posteriormente, nosso pastor da igreja, né? Juntamente com outros pastores de outras igrejas que possam estar assistindo a este momento especial e possam estar se sentindo abraçados por nós neste momento. Convido a todos a louvar conosco. Ouve-nos, pastor divino, nós que nesse bom lugar teu rebanho congregado desejamos te adorar, Cristo amado, Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, Cristo amado, vem teu povo abençoar. Ao perdido no pecado, seu perigo faz ver. Chama os pobres enganados, faze-nos tua voz ouvir. Aos enfermos, mestre digna-te acudir. Aos enfermos, mestre digna-te acudir. Ó Jesus, escuta o rogo, nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera devoção. Cantaremos na afável proteção. Cantaremos na afável proteção. Ó impressionante, infinito e ousado amor. Amor esse que se fez presente na vida de suas ovelhas, entregando a sua própria vida, né? Nós, como servos cristãos,
como servos de Deus, devemos ser gratos por nosso pastor Jesus Cristo ter dado sua vida por nós, que somos suas ovelhas. Neste momento, cante este louvor com toda a sua força, com toda a sua alegria, digno de toda a honra e toda a glória, só Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah. Para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor
conhecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Toda honra e toda glória sejam dadas a Deus. Amém. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos, água acima pra beber, e em pastos verdes vou descansar, a jornada continuar com Ele. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos, de águas limpas pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. E se eu passar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos, de águas limpas pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. Teu pastor me leva a lugares altos, águas limpas pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Com Ele. Amém. Como eu afirmei anteriormente,
antes dessas maravilhosas músicas que nós ouvimos, pela graça do Senhor e pela bênção de Deus ter utilizado esses queridos irmãos que nos ajudam tanto, nós falávamos sobre o tema do nosso culto e da nossa mensagem, que aponta para Jesus, o bom pastor. A primeira coisa que eu quero dizer, meus irmãos, é que a nossa referência, como pastores que somos e como ovelhas também, a nossa referência é verdadeiramente o exemplo de Jesus Cristo, que deve ser seguido por todos nós. Ninguém foi mais pastor, ninguém cuidou mais de um rebanho do que o próprio Jesus, quando aqui esteve na terra, dando para nós um exemplo para que nós o seguíssemos. Jesus se apresentou como bom pastor, aquele que apacenta de verdade, que apacenta querendo o bem das suas ovelhas. Quando ele convocou Pedro para apacentar as ovelhas, ele perguntou: tu me amas? E 3 vezes, ele perguntou 3 vezes, Pedro respondeu que o amava. E ele disse: então, apacenta as minhas ovelhas. Então, quando Deus chama, ele chama para realmente realizar a sua vontade no apacentar das ovelhas que são confiadas aos pastores. E Jesus estava se referindo a ele, mas referindo aos pastores que haveriam de ser convocados por ele para esta grande obra, para esta grande missão. Não é presunção quando ele diz: eu sou o bom pastor. É uma questão de convicção e extrema dedicação ao seu chamado espiritual. Todo pastor tem o dever de imitar a Jesus, imitá-lo em tudo, como nos sugere o apóstolo Paulo, que também humildemente ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Era uma maneira dele dizer: eu estou procurando imitar a Jesus, venham também imitar a Jesus. Todos nós temos que imitar a esse Jesus tão maravilhoso para nós. Então ele realmente é o bom pastor. E o que é que caracteriza Jesus como verdadeiramente o bom pastor? Primeiro é que Jesus foi justo. Foi justo. Nem sempre compreendido na sua forma de exercitar a sua justiça na relação com as pessoas. Teria sido considerado, por exemplo, justo quando ele expulsou os cambistas e os comerciantes que estavam no templo explorando aqueles adoradores que vinham de longe para oferecer sacrifícios e para trocar moedas. Eles então usavam o método do câmbio negro, exploravam aqueles adoradores, e Jesus viu aquilo realmente com muita tristeza e uma certa revolta interior. Não era justo. Então ele foi e ele não bateu nos cambistas nem nos comerciantes, mas ele derrubou as mesas, ele destruiu aquele momento de comercialização, de exploração da fé dos fiéis que vieram de longe. Muito bem. Alguns podem ter dito: ele não foi justo. Por que ele não teve paciência? Por que ele não fez isso? Mas Jesus agiu com justiça. Ao perceber ovelhas sendo exploradas no templo, ele foi contundente e firme. Como pastor, ele foi zeloso pela casa de Deus. E ele, nesse zelo, ele foi contundente. E eu costumo sempre dizer: eu não tenho medo de ser contundente, eu tenho medo de ser injusto. Jesus era contundente, Paulo também era, mas eram justos na sua maneira de encarar a vida. Ao zelar pela casa de Deus e suas ovelhas, ele não estava sendo bonzinho com aqueles que estavam ali comercializando. Ele preferiu ser zeloso aos olhos do Senhor. Então Jesus foi justo. Como bom pastor, ele foi justo, mas muitas vezes teve que ser contundente nas suas decisões. O segundo aspecto é que ele foi acolhedor. Ele foi acolhedor. Praticou a isonomia, isto é, ele praticou a graciosidade para com todas as pessoas. Ele não fez opção por pessoas. Eu me lembro de um tempo em que a igreja predominante no Brasil fez uma opção pelos pobres.
Você não tem que fazer a opção pelos pobres nem pelos ricos. Você tem que fazer a opção pelo ser humano. Não importa a cor da sua pele, não importa a sua condição social ou intelectual, nada disso importa. O que importa é que a pessoa esteja precisando realmente da bênção de ser pastoreado. Então Jesus, ele praticou essa isonomia. Vinde a mim todos, sem exceção, que estão precisando, cansados, oprimidos, e eu lhes darei o meu alívio. Esse Jesus, acolhedor, ele deu atenção, por exemplo, à criança, que era totalmente desconsiderada. Nos momentos especiais, as mulheres e as crianças ficavam fora. Nem contadas eram. E quando algumas crianças se aproximaram de Jesus para ser abençoadas por ele, os próprios discípulos quiseram expulsar as crianças, achando que elas estavam ali atrapalhando. E Jesus repreendeu e disse, deixem vir a mim as crianças. Deixem que as crianças se aproximem de mim, porque delas é o reino dos céus. Isto é, quem não se fizer igual uma criança na pureza, na sinceridade, na espontaneidade, jamais entrará no reino dos céus. Então Jesus valorizou a criança, valorizou a mulher. A mulher, dentro de uma sociedade, de uma cultura machista, essa mulher era desconsiderada. Também não entrava nas contagens. Eram pessoas esquecidas dentro da vida social mais intensa. Jesus valorizou as mulheres. É tanto que o seu ministério foi sustentado em grande parte por mulheres, e lá adiante a igreja primitiva tinha a sustentação de mulheres que seguravam as necessidades e supriam as necessidades dos discípulos de Jesus. Então as mulheres foram valorizadas e elas entenderam tudo isso, que o cristianismo hoje, por exemplo, as mulheres são maioria dentro de qualquer igreja, porque realmente as mulheres reconhecem que Jesus as valorizou. Deus abençoou os desprezados com cura, com bênçãos especiais, com mensagens de conforto, de ajuda, procurando suprir todas as suas carências. Os 10 leprosos, por exemplo, quando clamaram por Jesus, eles estavam distantes, porque não podiam se aproximar. Era normal que não se aproximasse. Mas como foi importante a ação de Jesus de mandar que eles se apresentassem aos sacerdotes, e eles foram curados. Mas ninguém dava valor ao leproso. O leproso era expulso da casa, da família, da convivência social. Tinha que ir lá para os sepulcros, para os lugares mais distantes, junto com aqueles que já estavam mortos. Era assim que acontecia. E Jesus deu atenção, Jesus respondeu, e entendeu a sua necessidade, e eles foram curados e abençoados. Jesus abriu os braços aos discriminados. Zaqueu, por exemplo, era um homem rico, mas ele procurou Jesus, queria ver Jesus. A vontade dele foi tão intensa que ele subiu numa árvore e ficou esperando Jesus passar, porque ele não podia vê-lo de outra maneira, porque era de pequena estatura. Mas Jesus, logo que ia passando naquele lugar, parou, olhou para cima, chamou-o pelo nome e foi à sua casa. E por causa disso, aquele homem foi transformado pelo Espírito de Deus, mesmo em meio a críticas e mais críticas dos que estavam do lado de fora da casa. Como é que Jesus entra na casa de um homem desse, pecador, que toma o dinheiro do judeu e entrega ao Império Romano? Mas aí ele se surpreende, porque o homem mostra que realmente teve uma mudança de atitude. Depois de conhecer a Jesus, aquele homem discriminado pela sociedade judaica, de repente se tornou um homem respeitável, porque distribuiu metade das suas riquezas com os pobres e devolveu a quem ele tinha enganado 4 vezes mais. Esse Jesus é o Jesus acolhedor, que viu uma mulher prestes a ser apedrejada porque tinha cometido adultério, e essa era a lei. Ela ia ser apedrejada, aquela mulher. Jesus então intervém e evita com que aquela mulher seja apedrejada. Isso é importante porque ele mostrou que aqueles homens não tinham direito de julgar aquela mulher.
e matá-la. Ele saiu em defesa daquela pessoa que naquele momento estava indefesa e totalmente discriminada. Jesus era assim. Ele era acolhedor, mesmo para aquelas pessoas mais rejeitadas pelo seu círculo social. Mas esse pastor, além de justo e de acolhedor, ele foi protetor. Mas não foi um super protetor. Porque o superprotecionismo, ele faz com que uma pessoa se torne insegura. E ela não atue verdadeiramente, não tenha participação na vida. Ela se escora naquele que o protege. Então é muito importante você entender que Jesus transmitia confiança e segurança aos seus seguidores de uma forma natural. Ele não superprotegia ninguém, mas ele estava sempre pronto a proteger todas as pessoas diante das quais ele tivesse possibilidade de lidar. Por isso as pessoas largavam tudo. Quando Jesus chamava, a pessoa largava tudo e ia seguir a Jesus, porque sentia nele sinceridade, sentia nele autenticidade e sentia nele confiabilidade. Porque Jesus exalava confiança na sua forma de ser, no seu olhar penetrante. Quando ele chamou Levi, que é o Mateus, que escreveu o primeiro evangelho, quando ele passou pelo lugar onde ele estava recolhendo os impostos, ele largou tudo e seguiu a Jesus. E seguiu a Jesus. Por quê? Porque ele sentiu confiança. E as pessoas respeitavam Jesus porque não era como os fariseus e os sacerdotes da época. Ele era realmente sincero em tudo. Então, com essa credibilidade, ele realmente deixava os seus seguidores totalmente confiantes de que estavam bem acompanhados e tinham um líder verdadeiramente espiritual. Jesus sabia que as ovelhas são dóceis, ingênuas às vezes, precisavam de orientação e proteção. E isso ele fez, para alertá-las contra os lobos que se travestiam como sendo ovelhas, para se envolver no meio das ovelhas e assim praticarem todos os males. Jesus preveniu todos sobre isso. Tenham cuidado com os lobos. Então as ovelhas, elas têm essa característica. Eu envio a vocês como ovelhas para o meio de lobos. Tenham cuidado. Era assim que Jesus sempre trabalhava. E os discípulos seguiam a Jesus porque viam em Jesus o pastor que dizia: eu estou com vocês. E se o Senhor está conosco, nada nos faltará. Era o que eles pensavam. Jesus protegeu todos os seus seguidores, do início ao fim de sua missão. Mas Jesus, que foi justo, amoroso, que foi justo e foi protetor, ele foi também amoroso, um amor incondicional. Ele não dizia: eu vou amar você se você... Não. Ele ama o mundo inteiro, porque Deus amou o mundo. Todas as pessoas, no sentido demográfico, todas as pessoas foram amadas por Jesus de qualquer forma, sem discriminação, mais uma vez. Mas ele era amoroso ao extremo. Encheu-se de compaixão, por exemplo, quando ele viu pessoas correndo ao redor do lago para ouvi-lo lá do outro lado. E ele sentiu uma íntima compaixão por aquelas pessoas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Ele via as pessoas necessitadas como pessoas carentes que precisavam do seu pastoreio, precisavam da sua bênção. Pedro foi, como eu já mencionei, testado 3 vezes para pastorear. Mas ele disse: você me ama? Você me ama? Você me ama? Então vá pastorear. Porque ninguém pode exercer o pastorado se não tiver amor no coração pela obra que realiza. Jesus, o bom pastor, amou, mas exerceu a disciplina quando precisou.
usando a vara e o cajado, simultaneamente, diante das necessidades. Ele não tinha preocupação de ser taxado de bonzinho, aquela pessoa que está sempre apática, que deixa as coisas correrem. Ele corrigia, ele exortava. Teve um momento em que ele bateu pesado em Pedro, quando antes tinha elogiado a Pedro, de repente bateu pesado, dizendo: afasta de mim, Satanás. Porque ele via as coisas verdadeiramente no mais profundo do mundo misterioso do coração de cada pessoa. Então esse bom pastor, ele não confunde o amor com paixão momentânea, ou com um sentimentalismo barato, ou com uma mera atração. Tudo isso causa engano. O amor, ele é verdadeiro quando quem ama, corrige. A Bíblia diz: Deus ama, Deus corrige aquele a quem ama. Então, quando nós passamos por algum problema na vida, não é por falta do amor de Deus, é por causa das nossas escolhas, por causa das nossas fraquezas. O Deus em quem nós cremos, que é o nosso pastor, vai continuar conosco, nos abençoando, nos dando forças para resistirmos às aflições e às intempéries da vida. Então, Jesus foi também amoroso. E eu concluo para dizer aos irmãos que esse Jesus, que foi protetor, foi justo, foi acolhedor e foi amoroso, é que esse Jesus é o exemplo para nós. Eu sou pastor de igreja aqui na terra, mas o meu pastor é Jesus. Eu olho para ele todos os dias, eu converso com ele todos os dias, para que eu me torne o máximo que eu puder parecido com ele, porque ele é o bom pastor. Jesus, em determinado momento, elogiou, como o pastor aqui elogia, mas em algum momento ele precisou bater firme, como também há uma necessidade. Eu concluo agora trazendo para nós, saindo da pessoa de Jesus, apenas inspirado nos 4 pontos que eu mencionei, para dizer que o pastor, agora estou falando mais francamente com as minhas ovelhas, é um ser humano. E como tal, ele está sujeito a falhas. Ele tem suas limitações. Você já foi pastoreado por vários pastores e cada um tinha suas características, mas nenhum era perfeito. Como também, agora que vocês fazem parte da igreja que eu pastoreio, não pode olhar para mim exigindo perfeição. Nós temos as nossas limitações. O que caracteriza o pastor não é também o seu conhecimento intelectual, o seu conhecimento teológico. É realmente a sua forma de agir, a sua forma de conviver com as suas ovelhas. Isso é que faz a diferença. Não é o que ele faz, não é o seu título, é o que ele é na essência. Na essência, se ele foi convocado por Deus, uma chamada especial da parte de Deus para ser um pastor, ele tem consciência, tem convicção real. E que não ouviu apenas um assobio, ele ouviu alguém lhe chamar e dizer: eu quero você para ser meu pastor, pastor das minhas ovelhas aqui na terra. Eu me lembro que minha tia, que faleceu ano atrasado, que foi a que nos conduziu para a Igreja Batista lá no Parque Americano, quando o doutor Idelbrando Guimarães dirigia aquela congregação com a irmã Nise, eu me lembro bem que aquela minha tia disse que no dia que eu fui à igreja, que eu fiz a minha decisão, eu perguntei a ela, eu não me lembro disso, mas ela me repetia isso sempre: tia, o que é que eu faço para ser pastor? Eu nunca me lembrei disso, mas ela sempre que me encontrava comigo, ela dizia isso, depois que eu me tornei pastor. Então o que é que eu digo? É uma chamada especial, você larga tudo. Eu larguei minha família. Eu morava aqui em Fortaleza, nunca tinha saído, a não ser para cidadezinhas próximas aqui, nunca tinha saído. De repente fui morar em Recife. As primeiras semanas eu chorava todo dia. Então é que eu ia chorar, como tinha colega de quarto, eu ia para o banheiro chorar. E então é isso, a gente é chamado e a gente abandona o que está fazendo, como os discípulos fizeram. E vai, se o meu ideal era outra coisa, quando Jesus me chamou, eu esqueci e passei a seguir a Jesus. Então o pastor é aquele que é chamado da parte de Deus, tem convicção real da chamada,
Não é questão de conveniência. Porque agora eu estou desocupado, estou com mais tempo, posso fazer isso, posso fazer aquilo, tenho mais experiência em igreja e tal. Não é a mesma coisa. Pastorado é uma coisa. Servir ao Senhor como servo na igreja é outra coisa. É outra coisa. Cada um tem a sua chamada, a sua convicção para servir ao Senhor naquilo que sabe fazer. É uma pessoa que trabalha com música porque tem talento para música. Quem não tem, vai procurar outra forma de servir ao Senhor. E o pastor é aquele que ouviu o chamado de Deus, teve convicção disso, e saiu da sua terra, da sua parentela, e foi para um lugar se preparar para depois assumir pastorado, lugar que ele nunca imaginou que iria pastorear e morar. Então isso é que eu chamo de chamada da parte de Deus. Pastor que eu conheço, os pastores que eu conheço, na minha denominação, a denominação batista, que eu conheço, não enriquece. Pastor batista rico só se ele tiver de família rica, tiver uma boa herança, aí ele é rico, ele já era rico, ele vai pastorear, mesmo sendo rico. Ou então, se ele, por algum tempo, para de pastorear e se torna um empresário e é bem-sucedido. Eu conheço pastores que hoje vivem muito bem na sua vida, mas não por causa do pastorado. No pastorado, você consegue viver dignamente, criar sua família. E eu louvo a Deus porque, através das igrejas, eu tive condições de criar meus filhos e educá-los no caminho do Senhor e ainda dar a eles as condições para estudarem e para serem arremessados para a vida, porque os nossos filhos não são os nossos filhos. São filhos como flechas na mão do valente, que são arremessadas para atingir os seus objetivos. Então é muito importante você parar e pensar que pastorado não é coisa de você enriquecer. Você vive dignamente, cria os seus filhos com dignidade e olha para cima e diz, eu honrei o meu chamado, o meu ministério. Quais são as compensações, então, visíveis do pastorado? Nada de material. Nada de material. Você pode conseguir. Eu comprei o apartamento onde eu estou agora, mas eu passei 25 anos pagando. Deus sabe quantas vezes eu não tinha condições de pagar aquela mensalidade e tive que atrasar. Isso eu consegui. Materialmente, não tenho nada, mas tenho a consciência de que as grandes compensações no ministério estão nas pessoas que foram salvas através do meu ministério, pessoas que foram batizadas, pessoas que foram consagradas à causa, casais reconciliados, vidas edificadas, outras vidas confortadas, vidas que eu abracei e ajudei no momento de maior carência. Essas coisas são as coisas que nos compensam. Essa questão hoje de você ter no celular contato com pessoas que você não vê há tanto tempo, é impressionante. Porque pessoas entram no Facebook ou no WhatsApp dizendo, pastor, o senhor não se lembra de mim, mas a minha família toda não esquece o senhor, porque nós nos convertemos com o Senhor, fomos batizados com o Senhor e a nossa família é toda do Senhor e já ganhamos outras vidas para Jesus. Então essa é a compensação do ministério. O que mais alegra ao pastor é ele sentir que ele cumpriu a sua missão. Como o apóstolo Paulo disse, eu guardei a fé, cumpri o que tinha de fazer e estou agora preparado para tudo. Então isso é um ministério pastoral. Nem sempre as ovelhas entendem a sublime missão do pastor, que é gloriosa, mas também é trabalhosa. Porque ovelhas são dóceis, são ingênuas, mas também são espertas, são trabalhosas. Não há nenhum mal nisso, porque é o ser humano. É o ser humano. Mas o pastorado é exatamente esta missão de trabalhar com fariseus, com publicanos, com saduceus. É um ministério. Não tem como você fugir disso. Eu quero uma igreja assim, que não tenha crente que dê trabalho. Não existe isso. Não existe rebanho assim. Mas o pastor, ele tem que saber trabalhar com todas as classes, todos os grupos, de acordo com o nível, porque as igrejas são muito heterogêneas, tem grupos mais intelectualizados, mais simples, pessoas de melhores condições, de menos condições. Você sabe, tem questão de idade, de diferença de mentalidade, tudo isso diversifica. E o pastor tem que trabalhar com tudo isso. E tentar
fazer com que, mesmo com as diferenças, a igreja marche unida. E os irmãos sejam cada vez mais unidos por aquilo que mais importa, que é cumprir a missão de Deus aqui na terra. Por isso eu digo, vale a pena ser pastor. Por isso que quando Billy Graham foi dizer ao seu... Aliás, o Billy Graham foi convidado para ser candidato à presidência dos Estados Unidos, numa época que ele estava no auge da popularidade, porque foi o primeiro pastor que realmente se tornou mundialmente conhecido. E Billy Graham, ele foi visitado por uma comissão de um partido dos Estados Unidos para que ele fosse candidato à presidência da República. Ele ouviu o clamor, havia uma certa unanimidade no seu partido, não ia nem ser lançado um outro candidato, se ele aceitasse. Ele seria candidato único do partido. Ele ouviu todos os argumentos e depois ele disse: meus irmãos, eu não vou aceitar a indicação do meu nome para ser candidato à presidência da República. E as pessoas perguntaram: mas Billy Graham, você é uma pessoa muito popular, você é uma pessoa muito respeitável, é uma pessoa que o mundo todo admira. E certamente que você não tem consciência de que seria presidente da maior potência mundial? Ele disse: meu filho, eu aprendi que é melhor ser pregador do Evangelho, ser pastor de ovelhas, do que ser presidente da República dos Estados Unidos. Com isso, encerrou a história. Mas Spurgeon foi ao avô dele, sentiu-se chamado e chegou para o avô dele, que era um cristão autêntico, e disse: meu avô, eu resolvi, diante de Deus, largar tudo e seguir o pastorado. Eu quero ser pastor. E o avô dele olhou para ele, deu um sorriso com alegria e disse: meu filho, se você realmente foi convocado por Deus para ser pastor, para ser ministro do Evangelho, não se rebaixe a ser presidente da República. Essas coisas que a gente pode achar, não, isso é um exagero. Não é exagero, é questão de convicção. O pastor, que é convicto da sua missão aqui na terra, ele se alegra com as suas ovelhas, com o seu pastorado, com todas as dificuldades, mas com todas as bênçãos. A bênção de ver cada irmão, a bênção de abraçar cada irmão, a bênção de caminhar junto com cada irmão. Não tem comparação, não tem preço. Mas eu concluo dizendo o seguinte: com todas as minhas limitações, eu louvo a Deus por ser pastor. Hoje, pastor da Igreja Batista da Paz. Eu me lembro que um colega aqui do campo disse: pastor, como é que o senhor se sente sendo pastor de uma igreja? Foi logo quando eu comecei, porque ele foi lá na igreja. E a igreja é tão pequenininha, e o senhor já foi pastor de igrejas grandes, tanto aqui como fora daqui. Eu disse: meu irmão, eu sempre vivi o meu momento, intensamente. Todas as igrejas que eu pastoreei, eu fiz com o coração voltado unicamente para servir ao Senhor. Se hoje eu estou na Igreja Batista da Paz, é com essa igreja que eu me alegro, é com esse rebanho que eu me regozijo, é com esse povo que eu vou viver, vou conviver até o dia que o Senhor determinar. Então, louvo a Deus por ser pastor. Louvo a Deus hoje por ser pastor da Igreja Batista da Paz. O meu abraço caloroso a todos vocês, que o Senhor possa realmente cobrir todas essas ovelhas, algumas que estão passando por momentos difíceis, eu sei, todos nós estamos passando, o mundo todo está passando por um momento assustador, mas você para e pensa: nós temos um pastor, e esse pastor, estando conosco, nada nos faltará. E se faltar, é como se não faltasse, porque ele já tem abençoado muito as nossas vidas, individuais, familiares e as vidas da nossa igreja. E agora vamos fazer a oração final, agradecendo a Deus por este momento. Depois teremos mais uma música para nós nos confraternizarmos aqui e lá na sua casa, onde você estiver. Neste momento,
Feche seus olhos e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as bênçãos e as consolações do Espírito Santo sejam com todas as ovelhas e com todo o povo de Deus espalhado na superfície da terra agora e para todo sempre. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz beber de suas águas tranquilas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria. Jeová comigo está. Ele é o meu pastor e por onde eu vou ele vai me acompanhar. Jeová comigo está. Com seu cajado ele toca em mim, me conduz em seus pastos verdes, onde eu posso descansar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me reconcilia com os meus inimigos, me unge com óleo, me exalta, me abraça e ainda me chama de amigo. Jeová comigo está. Ele é o meu pastor e por onde eu vou ele vai me acompanhar. Jeová comigo está. Com seu cajado ele toca em mim, me conduz em seus pastos verdes, onde eu posso descansar. Onde eu posso descansar. Onde eu posso descansar. Onde eu posso descansar. Amém. O pastor nos ensina o amor de Deus. Nós somos suas ovelhas. Ele tem paciência, Jesus. Ele também tem amor. Feliz dia do pastor. Pastor, obrigado por cuidar da nossa família e por cuidar da nossa igreja. Eu te amo. Feliz dia do pastor. Eu amo meu pastor. Meu pastor é um ótimo pastor. Ele é brincalhão, ele conversa com a gente, ele é presente. Pastor, feliz dia do pastor. Que Deus te abençoe. Beijo. Feliz dia do pastor. Um beijo.
pastor maior na vida do pastor. E o que seria do pastor assim não fosse o Senhor? E o que seria da igreja se não fosse o amor daqueles a quem Deus um dia consagrou? Pastor que também é ovelha e é por Deus apacentado, vem hoje aos braços do amado e lança todos os teus fardos. Se às vezes sobrecarregado te sentes desorientado, o teu clamor é sempre ouvido, Jesus sempre estará contigo. Ser um pastor é bem assim, se sente só na multidão e às vezes pede o coração, um ombro amigo, um irmão. Mas é nos braços do Senhor que tu encontras teu valor. Se o preço é alto, meu irmão, grande é teu galardão. Pastor que também é ovelha e é por Deus apacentado, vem hoje aos braços do amado e lança todos os teus fardos. Se às vezes sobrecarregado te sentes desorientado, o teu clamor é sempre ouvido, Jesus sempre estará contigo. Jesus é que é o bom pastor.